Amém, irmãos. Louvado seja Deus, né? Eu falei aqui semana passada e acabei não concluindo a palavra, faltou pouco para concluir, né? Mas eu acho que os irmãos estiveram conversando com alguns irmãos da igreja e perguntaram, aí, como é que foi a reunião? O Gladys e Paulo não estavam? Foi mais ou menos. Aí o Gladys e os meninos falaram, então você vai ter outra oportunidade, hein, cara? É a última, você vai pregar de novo. Gladys, Felipe falou isso aí, tô brincando. Tô brincando, irmãos. E a gente tem, com o pessoal aqui do escritório, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado graça de poder, cada manhã, poder compartilhar uma palavra, poder compartilhar um capítulo da Bíblia, isso é um privilégio. E a gente tem estudado o livro de Coríntios, a gente tem lido, filha, obrigado. Gata, linda, maravilhosa, princesa. Isso aqui, ó. Joia. Glória a Deus, irmãos. E a gente tem falado sobre os ensinos de Paulo para a igreja ali em Coríntio, né? Aquilo que ele vem trazendo como que um despertar para a igreja, como que para que eles possam abrir o entendimento, né? E saber o que de fato o evangelho causou neles, o que de fato o evangelho causou em nós. Às vezes a gente não tem a revelação, o discernimento, a gente não tem o entendimento daquilo que nós representamos no mundo espiritual. Amém? E aí Paulo ele vem trazendo algumas coisas, ele vem falando, eu vou fazer um catadão, tá? Vou tentar fazer um resumo aqui do que a gente falou semana passada, para a gente ganhar tempo. Mas ele fala assim, ó, em 2 Coríntios 5:20, eu vou ler rapidinho, irmãos, porque se a gente for ler todos os textos, vai demorar um bocado, mas você anota aí, para quem tem caderno, né? Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconcilie-se com Deus. Mas graças a Deus que em Cristo, agora 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Amém? Aí ele fala também em 2 Coríntios 3:2, ele diz, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não em pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em coração humano. Amém? E nós estávamos conversando sobre isso semana passada. O que Paulo estava querendo trazer o entendimento para aquela igreja, irmãos? O que eles representam? Quando ele fala assim, ó, nós somos embaixadores de Cristo, significa que a gente representa um outro reino. A gente está numa terra estranha. Nós não pertencemos mais a essa terra, amém? Ah, mas eu sou brasileiro, pô. Sim, mas a nossa pátria é celestial. Amém? A nossa pátria é celestial. E quando Paulo fala isso à igreja, ele queria de fato que eles entendessem. Porque o embaixador, irmãos, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele representa os Estados Unidos no Brasil. Aquela embaixada, ela é um pequeno pedaço americano em território brasileiro. As leis do Brasil não funcionam naquele pequeno pedaço. Uma pessoa, se cometer um crime ali, ela não vai ser penalizada pelas leis do Brasil, e sim pelas leis dos Estados Unidos. Por quê? Porque assim é que funciona. Então, quando Paulo fala assim, nós somos embaixadores de Cristo, ele está falando, gente, a gente não é daqui. A gente precisa viver conforme as leis a qual nós pertencemos. Nós pertencemos ao reino de Deus. As leis são, posso ouvir um amém? Quem pertence ao reino de Deus aí? Quem é um cidadão do reino de Deus? Então, por isso a gente precisa viver conforme as leis do reino de Deus. Amém? E aí,
Só que o passar do tempo, a vida vai nos conduzindo e às vezes a gente vai se esquecendo dessas verdades. Nós não somos daqui, irmãos. A nossa expectativa está no céu. A nossa expectativa está no nosso Senhor. Não sei nem se dizer céu, né? Mas vamos dizer o nosso Senhor. Porque para quem gosta de escatologia, sabe que Jesus voltará e reinará nessa terra. Né? Ah, mas eu não vou para o céu. Por enquanto você vai reinar nessa terra com Jesus. Amém? Jesus volta e reina nessa terra e nós reinaremos com Cristo. A questão não é o lugar. A questão é a pessoa. É com quem eu vou estar. Amém? Então ser o embaixador de Cristo é você viver segundo os padrões do reino de Deus. É não viver mais segundo os padrões que outrora a gente vivia. E aí depois ele fala, além de você ser o embaixador, nós, através disso, a gente começa a exalar o bom perfume de Cristo. Vocês leram aqui, viram? Exalar o aroma suave de Cristo. O que é exalar o aroma, irmãos? É você ter o mesmo cheiro. Sim ou não? É você ter o mesmo cheiro. Você já aconteceu com você de chegar na tua casa depois de uma reunião como essa? A tua esposa fala, nossa, você está cheirando a igreja, você está cheirando os irmãos, você está com o perfume do fulano de tal. Porque a gente se abraça, a gente se achega, a gente se aproxima, a gente encosta, a gente chora junto. Não é? A gente sai cheirando um ou outro aqui. A gente pega... E outra, o convívio com os irmãos, o convívio com a igreja, com os irmãos, de tanto você andar com aquele irmão, você vai se parecendo com ele. Sim ou não? Já se percebeu que de vez em quando alguém começa a pegar seu trejeito? Não é? Quando eu vim andar aqui com os irmãos, eu era comportadinho, irmãos. A Roberta sabe. Eu era uma benção, assim, eu era introvertido. Introvertido, Felipe. Acredita, cara, olha o que esses caras fizeram comigo. E olha que a gente está junto uma vez por semana só, ali. O que fizeram? Minha mãe não me conhece mais. Né? A gente dá risada. Mas é engraçado mesmo, porque a gente começa a pegar o jeito um do outro. Não é verdade? Quem diria que o Gladys ia contar piada? Você viu ele aqui na frente, hoje todo engraçadinho. Falei, nossa, que legal. Tá diferente. A gente começa a pegar o cheiro. A gente começa a pegar o jeito. E quando Paulo fala que nós exalamos o bom perfume de Cristo, significa que a gente precisa estar perto de Cristo, irmãos. Significa que para a gente ser como Ele, a gente precisa estar perto dEle. E como é que você vai estar perto de Jesus? Como é que você vai pegar o cheiro dEle? Irmãos, não é só aqui nessa reunião. Aqui é muito bom levantar o braço, glorificar, cantar, chorar com a igreja. Mas o lugar que a gente está mais perto de Cristo é na intimidade. Sim ou não? E Jesus já deu a dica lá em Mateus 6, ele fala assim, quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas fariseus que saem orando pelas praças para serem reconhecidos. Vocês entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Não diz isso? Por que ele manda entrar no quarto para orar? Por dois motivos. Primeiro, para você não sair se vangloriando da sua oração, como os fariseus faziam. E segundo, porque o quarto é lugar de intimidade. Amém? O quarto é o lugar de você conhecer o outro. O quarto é o lugar de descanso, é verdade? O quarto é o lugar de você meditar, mas o quarto é o lugar de você conhecer. Ou seja, Jesus nos chama para conhecê-lo. Jesus nos chama para exalar o seu bom perfume. Jesus nos chama para ser como Ele é. Amém? Então, irmãos, eu quero falar para você, comece a exercitar mais o seu quarto, comece a frequentar lá, mas não só para dormir, mas para ter intimidade com Deus. Amém? Para se concentrar. Ontem o Otávio perguntou assim, o Otávio é muito jóia, irmãos, ele é muito engraçado, meu. Qualquer dia eu vou convidar vocês para vir na célula do jovem. A gente quase não consegue pregar, porque, meu Deus. Ele falou assim, eu tenho uma dúvida, cara. Eu falei, pronto, tá bem, porque jovem é cheio de dúvida, né? Colocaram numa furada com esse jovem, cada hora eles vêm com uma. E ele é o principal, ele é o chefe da turma aí. Ele falou assim, cara, eu tenho uma dúvida aqui, eu queria te perguntar. Toda semana ele vem com uma pergunta. Eu já estou me preparando na minha casa, eu falei, Deus. Ele chega e ele fala assim, por que a gente tem que fechar o olho para orar?
caramba, mano. Eu falei, olha, o você eu não sei, os outros eu não sei. Mas se eu não fecho o olho, eu me distraio. Eu falei para ele, né? Eu falei, cara, ontem eu estava orando lá na minha casa, lá em Santa Isabel, e inclusive naquele dia eu falei para ele, né? Falei, meu, eu pensei nisso hoje. Falei para ele, cara, você fez a pergunta na hora certa. Eu pensei nisso hoje. Falei, eu estava lá orando, daqui a pouco eu estava vendo a sujeirinha no cantinho. Falei, nossa, preciso limpar aquilo ali, meu. Olha ali, não pintou ali. Quando eu vi, irmão, a oração já tinha ido embora, eu estava longe. Falei, deixa eu fechar o olho aqui por aí. Eu fechei o olho, sabe o que aconteceu? Dormi. Oh, meu Deus do céu, e agora? É o aberto ou fechado? Então, a gente poder pegar o cheiro de Jesus, a gente precisa ter intimidade com Ele, irmão. A gente precisa ir para o quarto. A gente precisa clamar. A gente precisa estar com Ele. É muito bom estar aqui. Mas tem um livro chamado Sozinho em Sua Presença. É chocante esse livro. A gente aprende a estar com Deus. A gente aprende a ter... Irmãos, tem coisas que na Bíblia não está escrito. Você entende? Tem coisa que a Bíblia não revela de Deus. Porque tem coisas que você percebe de Deus. Entendeu? Tem coisa que você começa a perceber. Você fala, mas Deus não faria isso. Mas Deus não falaria isso. E aí ele fala também, vocês são a carta viva do Evangelho de Deus, do texto que nós lemos. Escrito não em cartas de pedra, mas em corações humanos. O que ele está dizendo? Gente, desperta. O Evangelho precisa ser pregado. Enquanto você vai exalando o bom perfume de Cristo, as pessoas vão lendo as Escrituras através da sua vida. Eu falei para os irmãos aqui que muita gente, o mais perto de Deus que elas vão chegar, o mais próximo da Bíblia que elas vão chegar, Gledson, é olhando para nós. Acredite, irmão. Tem muita gente onde você anda, onde você passa, no seu trabalho, na escola, o que ela vai conhecer de Deus, sabe o que é? Olhando para você. Por isso Paulo fala, vocês são a carta viva do Evangelho de Deus. Vou até colocar ali já. Uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não em pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em coração humano. É sobre isso. É sobre quem você é. É sobre quem eu sou, quem eu represento. O que será que as pessoas estão vendo em minha vida? O que será que as pessoas estão lendo quando olham para mim, quando olham para você? Amém? E lá em 1 Coríntios 3:16, Paulo também fala assim, para que eles entendam. Ele fala assim, olha, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não conseguem entender isso. Deus destruirá quem destruiu o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Amados, como é forte isso! Como é forte esse entendimento! Vocês são o templo de Deus, vocês são o lugar que Deus escolheu para habitar. A gente vê lá no Antigo Testamento Davi projetando a casa de Deus, mas na verdade o que Deus queria era morar em nós. Aquele templo foi útil para tudo que o decorrer, o desdobramento da história, para cumprir os propósitos de Deus, mas o propósito final não era o templo estático. Era você e eu, o assunto éramos nós, irmãos. Posso ouvir um amém? E olha que chocante, porque Deus nos chama de sua casa, de seu templo, da sua morada. A insistência de Paulo para que eles entendessem aquilo. Por quê? Porque toda a casa ela é muito bem planejada. Toda casa ela é desejada, toda casa ela é ansiada. A casa ela é o projeto de vida do ser humano, sim ou não? Todo mundo quer ter uma casa, irmão. Ninguém sonha em morar na rua. Você já ouviu alguém falar assim, você vai ser o que quando você crescer? Eu vou ser morador de rua. Ninguém fala isso, irmão.
Todo mundo quer uma casa. Todo mundo sonha com uma casa. Todo mundo projeta, todo mundo faz conta. A nossa casa é o lugar que a gente tem de maior prazer. Sim ou não? A gente pode, eu falei aqui semana passada, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, ficar um mês fora, mas é o seguinte, eu quero voltar para minha casa. A gente compra passagem de ida, mas a gente já compra de volta também. Eu estou indo. O Roberto falou para mim, vocês estão lembrando, vocês estão lembrando que amanhã e terça eu não vou estar em casa, mas eu volto na terça. Vocês estão lembrando, né? Ou seja, vai sair, mas vai voltar para casa. Porque não tem lugar melhor para estar do que a nossa casa. É verdade ou não é? Não importa se ela é alugada, se ela é própria, se ela é emprestada, não importa, é a tua casa. É o teu sonho, é o lugar do teu descanso, é o lugar do teu refrigério. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, mas vamos andar de aluguel. Irmão, eu acho sensacional. Não tem problema, você está pagando pela tua moradia, pela tua casa. Não importa se é de aluguel que você mora, não importa, é a tua casa. Posso ouvir um amém? Dê valor para a tua casa. É a tua casa, é o lugar do teu descanso. A gente pode viajar, mas a gente quer voltar e dormir na nossa casa. Por quê? Você não descansa melhor em lugar algum desse mundo, senão na tua cama. Sim ou não? Não queria ser um travesseiro sujo, babado lá, de anos, fedido, credo. Se outro deitar lá, desmaia. Tô brincando, nossa, irmão. Brincadeira. Mas é verdade. A gente descansa na nossa casa. A questão é, você já sabe onde eu vou chegar. Assim como nós sonhamos com a nossa, Deus também sonha com a dele. Falei, eu sou a tua casa, Senhor. Falei assim, eu sou a tua morada. Não tinha uma música? Sou tua casa. Ajuda aí, quem sabe. Mora. Vamos tentar no tom agora? Mas vamos cantar essa música. Acho que eu estou fora do tom, né? Sou teu lar. Agora sim. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de... Amém? É bom saber disso. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Sou tua casa. Para pensar, irmãos. Eu sou a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Ou seja, Deus sonhou com isso. Deus projetou isso. Deus planejou desde sempre. Deus quis isso, irmãos. Deus fez conta, Deus projetou para que isso acontecesse. E aí, irmãos, a gente precisa avaliar algumas coisas. Por exemplo, quantas e quantas vezes, nos dias maus da nossa vida, a gente foi a Deus e a gente encontrou refrigério? Quantas vezes a gente aprendeu o caminho da aflição? O caminho da aflição é aos pés de Cristo. E a gente encontrou o quê? Descanso nele. Quantos aqui você já encontrou descanso em Deus? Seja sincero. Quantos aqui você sabe que você vai a Deus e Ele vai falar com você? Glória a Deus. Não é? Quantas vezes Deus não nos socorreu no dia da nossa angústia? Quantas vezes, irmãos? Que bom, não é, ter isso? Mas
o foco da palavra hoje. Desculpa se alguém veio com outra expectativa. Mas não é sobre mim nem sobre você. Porque eu sou a casa. Quem tem que se sentir bem na casa não é a própria casa. É quem mora nela. E a pergunta que vai encaixar muito bem agora é: como é que está o morador? Como é que ele tem se sentido aí na casa? Como é que essa casa, ela recebeu esse morador? Como é que é? O que tem sido falado na casa? O que tem acontecido aí na casa? Qual é a música que se toca na casa de Deus? E eu não estou falando do prédio. Qual é a música que toca aí na casa de Deus? Quais são as palavras? Quais são as conversas que rolam aí dentro da casa de Deus? O que acontece aí na casa, irmãos? Então, eu acho que essa pergunta cabe. Eu acho que Paulo ele quis despertar isso àquela igreja. Vocês são a casa. Entenda que vocês são um templo. Entenda que vocês um dia Deus projetou, Deus quis estar aí. Então vocês precisam viver conforme o lugar onde Deus habita. Entende, irmãos? A nossa vida precisa... E olha só que interessante. Essa conotação de... Porque a gente descansa na casa. Aí você fala, puxa, mas diz a palavra que não dorme nem descansa o guarda de Israel. Então Deus não descansa na casa? É que o descanso de Deus é outro. Essa palavra descanso, né, lá em Gênesis fala que ele criou até o mundo, os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. Mas não que ele descansou porque estava cansado. Ele descansou no sentido de desfrutar. Entendeu? Essa palavra tem essa conotação de desfrute. Então Deus, ele descansa na sua criação. Deus, ele desfruta da sua criação. E aí eu quero perguntar, Deus, ele tem desfrutado dessa casa? Porque a casa também é um lugar que a gente desfruta, não é? Deus tem desfrutado dessa casa. Eu lembro sempre, eu até falei com os irmãos semana passada, que quando Deus olha dos céus, assim, no momento do batismo de Jesus, e ele olha e Jesus desce as águas, diz que uma voz do céu veio e falou, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu desfruto, em quem eu descanso. O que significa? Significa que Deus pode olhar por toda a terra, irmãos, esse mundo caído, essa natureza pecaminosa, esse mundo egoísta, esse mundo capitalista, esse mundo que falta amor, esse mundo todo o pecado deu PT em tudo. Mas quando ele olha para casa, mas quando ele olha para você, ele descansa. Posso ouvir um amém? Quando ele olhou para Jesus e falou, mas esse, olha, apesar de tudo isso que eu estou vendo, mas esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse lugar aí, ó, é o lugar de prazer de Deus. Você pode falar assim comigo, ó, eu sou o lugar que dá prazer a Deus. E Deus olhar, irmãos, e ver que valeu a pena todo o sacrifício de Jesus. Amém? E Deus olhar para a tua vida e ver você crescendo, e ver você avançando, e ver você acontecendo, cheio da presença de Deus. Acontecendo, sabe por quê? Porque outrora Deus morava lá na arca, lembra que colocaram ele numa arca, que aonde a arca passava, a presença de Deus estava lá, lembra? A presença de Deus estava lá e a arca saía e as coisas aconteciam, os exércitos eram desbaratados, milagres sobrenaturais aconteciam, a terra se abria, as montanhas, meu Deus, acontecia um monte de coisa. Agora esse aí é você, irmão. Significa que aonde a gente passar, a coisa vai acontecer. Eu quero animar a tua fé para isso. Aonde você passar, a coisa vai acontecer. A gente só precisa dessa consciência que nós somos.
Por quê? Não por causa de nós, mas por causa dele. Mas por causa dele. E agora sim, para continuar aqui nos três ou quatro tópicos que faltou eu falar. Como uma reflexão rápida. Como você percebe, ou como é que está a casa de Deus? Como é que você sabe que essa casa ela tá cheia da presença de Deus ou ela está se esvaindo da presença de Deus? Como no dia a dia, Marquinho, eu vou saber disso? Existem algumas maneiras de você, e eu queria compartilhar com vocês aqui. De você se atentar no seu dia a dia. Por exemplo, uma delas é você prestar atenção nas suas reações. Amém? Como é que você reage às situações adversas da vida? Como é que a gente tem reagido? Porque as nossas ações, elas são facilmente premeditadas, calculadas. Né? Por exemplo, vou tomar um gole de água, que eu estou querendo mesmo. Já uso de exemplo. Pensei para fazer isso. Agora eu preciso colocar esse copo aqui. Eu não posso colocar aqui que ele vai cair. Então, aí você assustou, né, Mi? A Michelle, você viu? Isso é uma reação. Ela viu que eu ia pôr no copo errado, ela já... A minha ação foi de colocar o copo. A dela foi de socorrer. Porque as nossas ações são calculadas, mas as nossas reações não. As nossas reações são rápidas. As nossas reações, elas apontam para o que está dentro. Entende, irmão? Quando você está no trânsito, você vai virar à direita, você está pensando, eu vou virar à direita, daqui a pouco você está virando à direita, entra um abençoado e te corta. E te fecha. Qual que é a tua reação? Não precisa dizer. Muitos assustados, mete a mão na buzina, tem uma reação. As reações, elas demonstram o que está dentro de nós, entende, irmãos? Isso precisa acontecer mesmo. Porque, por isso, muitas vezes a gente falou do bom perfume de Cristo, agora é hora de aplicar ele. Porque quando acontece uma situação adversa e a gente vai reagir, a gente é quebrado. Na hora que a gente é quebrado, o que está dentro vaza. Entende? Já ouviu falar no vaso de alabastro, na Bíblia? Que ele precisava ser quebrado para que o líquido, para que o bom perfume exalasse, ele precisava ser quebrado. Tem até a música lá, né? Não vamos cantar, senão daqui a pouco a gente está cantando um monte delas. Mas tem até a música de Maria lá, que quebrou o vaso e exalou o bom perfume. E às vezes a gente não entende por que a gente está passando tanta tribulação, por que a gente passa por luta, por que a gente passa por aflições, porque o vaso precisa ser quebrado, irmão. Posso ouvir um amém? Porque precisa ser quebrado o vaso. Por que Deus me mandou esse deserto? Porque o vaso precisa quebrar. E quando o vaso quebra, o que está dentro sai. Espero que seja o bom perfume de Cristo. Amém? Então começa a reparar o que tem saído de dentro de você. E essa não é uma palavra para você olhar para o irmão, para o marido, para a esposa, para o filho. Não, irmão. É uma palavra para você olhar para dentro. Porque o assunto é eu e Deus. Porque o assunto é o que tem exalado da minha vida no momento que eu sou quebrado. Você até pode pedir ajuda para a tua esposa, para os seus filhos. Mas quando você é quebrado, irmão, quando acontece aquilo que você não esperava, o que sai de dentro de você? O que exala? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos avaliar e falar, meu Deus, eu nem sabia que isso aqui estava dentro de mim. Deixa eu ver se eu separei algum texto para a gente falar, para exemplificar isso. Eu tinha preparado de Efésios, mas vamos seguir porque eu preciso concluir essa palavra. Amém? Então,
Preste atenção, irmão, o que tem exalado? A luta na nossa vida, ela tem essa finalidade de demonstrar o que está dentro da gente. Quem eu sou de verdade vai ser revelado na hora que você tiver que reagir. Tem gente, né, que às vezes tem umas reações e fala, meu Deus. Às vezes nós mesmos temos reações que nem a gente desacredita. Fala, não, tem vezes que fala, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que eu reagi dessa maneira. E aí Deus mostra, tá vendo? Tem coisa para acontecer aí dentro. Segunda direção aqui, segunda atividade que a gente pode reparar em nós mesmos, no nosso dia a dia. O que sai da minha boca? O que sai da minha boca? Aquilo que eu digo, aquilo que eu canto, aquilo que eu sussurro, a maneira como eu digo, revela o que está dentro de mim. Eu vou ler um texto, que é um texto que Jesus está exortando aqui os fariseus, mas ele deixa uma pérola para nós, nesse texto. Ele diz assim em Mateus 12:33, uma árvore boa dá bom fruto, dá fruto bom, né? E uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras. Como pode vocês que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois as suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Amém? Então, irmãos, ouça. Tem gente que fala assim, né? Você está ouvindo o que você está falando? Às vezes numa discussão, você está ouvindo o que você está falando? É começar a ouvir aquilo que eu estou falando. O que está saindo da minha boca? Jesus fala que da boca sai aquilo que está cheio o coração. Será que eu só falo futilidade? Será que da minha boca só sai murmuração? Será que da minha boca só sai coisa ruim? Será que não tem louvor, não tem adoração, não tem? Você vai num estádio de futebol, falei aqui também semana passada, você nunca vai ver lá na torcida, lá jogando, vou dar um exemplo aqui, Corinthians e Palmeiras, né? Você nunca vai ver a torcida do Palmeiras cantar o hino do Corinthians, a não ser que estiver pagando promessa. Nem isso, né? Você nunca vai ver uma torcida cantando o hino da outra. Por quê? Porque não é o vocabulário dela, porque não é o dialeto dela, porque não é o time, porque não é o reino a qual ela pertence. E eu falo, irmãos, então por que muitas vezes da nossa boca sai canções, sai música, sai palavras que não pertencem ao reino de Deus? Repara, por que muitas vezes no nosso dia a gente canta coisa, a gente fala coisa, a gente murmura coisa, a gente reclama de coisa, a gente vê as pessoas e a gente fala mal das pessoas. Não é um dialeto do reino, irmão. Amém? Não condiz com o reino a qual eu pertenço. Por isso a gente precisa prestar atenção no que eu tenho falado. O que tem saído da minha boca? Como eu tenho falado, por exemplo, com a minha esposa. Como eu tenho falado. Às vezes até fala a verdade. A gente está lendo o livro de Jó. Terminamos agora o livro de Jó, né? Terminamos. Estamos lendo aí com os irmãos. Esse ano a gente está na pegada de ler a Bíblia inteira, todo mundo junto aqui. E nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém? E nós terminamos o livro de Jó recentemente. Se você trocar em miúdos o livro de Jó, e dessa vez que eu leio, já tem alguns anos que eu leio todo ano. E dessa vez, cada vez que eu leio, a gente vai entendendo algumas coisas diferentes. Dessa vez eu comecei a reparar, Paulinha, que os amigos de Jó, né?
ele faz, Biú e o outro lá que eu esqueci o nome, Bildade, o que eles falam é verdade. E muitas vezes eu ficava assim, mas eles não estão falando nada de errado, tá certo. As coisas que eles falavam de Deus, né, sobre o juízo de Deus, é tudo verdade, maior parte é verdade. Mas o problema é dizer uma verdade numa hora errada. É uma verdade dita sem graça. É uma verdade dita sem amor. O outro está sofrendo lá, está à beira da morte. Você vai falar, tá vendo? Eu te disse, aqui se faz, aqui se paga. Né? Como diz lá o versículo. Aqui se faz, aqui se paga. Tem esse versículo na Bíblia, irmão? Meu questão de Bíblia aí. E a questão, irmão, não é como a gente tem comunicado a verdade. Às vezes aquilo que você fala para o teu filho é uma verdade, mas como é que você tem dito para ele? Às vezes aquilo que você falou para o teu marido, em defesa dos maridos aqui, né? Aleluia! Né? Às vezes é uma verdade, mas no nosso tempo, né? Né, Gleglé? A gente é limitado, a gente é lento. Olha lá, até o Mateuzinho já concordou, né, Mateus? A gente é meio lento. Então, irmãos, o que tem saído da nossa boca? E como tem saído da nossa boca? Preste atenção, meu amado irmão. Por favor. Eu não queria vir aqui trazer uma palavra só para a gente sair daqui bem e chegar amanhã ou à noite e falar, Deus, o culto foi uma bênção, obrigado. Não é isso, irmão. É mais do que isso, pelo amor de Deus, é desesperador. É desesperador você ver Paulo falando cheio de intrepidez, fala, gente, acorda. Não é sobre um culto, não é sobre uma reunião, não é sobre música, não. É sobre a vida, é sobre o que eu falo, é sobre quem eu sou, é sobre como estão me vendo. A gente fala, eu não estou nem aí porque vão falar e vão pensar de mim. Pois deveria estar. Pois deveria estar, irmão. Porque o que vão pensar e vão falar é o que estão lendo. Então esse outro versículo aí não serve. Paulinha? Olha só, que as palavras dos meus lábios, sabe o Salmo 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor, e o meditar do meu coração seja agradável a ti, Senhor, rocha minha, Deus meu. Será que tudo que eu tenho falado tem agradado a Deus? Será que aquilo que eu tenho falado eu consigo ler na Bíblia, Jesus falando aquilo? Então é sobre isso, irmãos. Amém? Tudo bem? Não precisa ficar coado, não. É benção essa palavra. É para a gente crescer nessa palavra, tá bom? Pode dar risada, pode se alegrar, não estou dando bronca, não vou pôr ninguém de castigo. Ainda não. Então, eu quero falar um outro assunto agora, que é forte. Então presta atenção nas palavras, irmão. Primeiro, qual que era? Vamos ver se vocês lembram. Primeiro, reações. Fala comigo, reações. Amém? Presta atenção nas suas reações. Segundo, palavras que saem da minha boca. Terceiro, as carências do nosso coração. Preste atenção no que o teu coração tem desejado. Porque às vezes, isso pode ser também um indício de alguém que está se esvaziando de Deus. Presta atenção nisso. O salmista diz, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Presta atenção. Se você tem sentido demasiadamente falta de outras coisas, pode ser um indício que você está se esvaziando do Senhor. Pode ser um indício de que o Senhor, desculpa ser sincero, não é o seu pastor.
Porque quando Ele é o nosso pastor, a gente não sente falta de nada. Amém? Porque quando de fato Ele é quem Ele é, para mim, para você, a gente não vai sentir falta das outras coisas. Então, as carências, aquilo que exige o teu coração. Preste atenção nessas coisas, irmãos. Jesus, ele falou assim, ó, vocês, Mateus 6, não andam ansiosos por aí, por tanta coisa. Vocês têm que se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Eu vou só citar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Vocês não fica atrás dessas coisas, meus irmãos. Não fica ansioso por o que vai comer, o que vai vestir, o que vai acontecer. Vocês reparam os pássaros, eles não trabalham, não semeiam. E Deus os alimenta, os lírios do campo. Poxa vida, hoje eles estão aí, amanhã são jogados na fornalha, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. Então por que vocês vão ficar preocupados com as outras coisas? Aí ele fala assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas essas coisas, elas vos serão acrescentadas. O problema é que às vezes a gente, irmão, começa a se permitir a ir atrás das outras coisas primeiro. E aí nada acontece. E o pior, a gente vai ter na nossa fé cada vez menor. Cada vez minguando. Jesus, ele falou, não precisa ir atrás dessas coisas. Busque o Senhor e o seu reino. Fica tranquilo, porque as coisas Deus dá, Ele acrescenta. Sabe o que eu entendo sobre isso? É que as coisas fluem, irmão. Quando a gente começa a buscar Deus, quando a gente começa a ter intimidade com Ele, a vida flui naturalmente, você entende? As coisas vão acontecendo. O problema é que a gente tem um esforço maior, e é por isso que a gente se cansa, tá? É por isso que a gente se cansa. Sabe por que a gente fica cansado? Porque a gente fica atrás das outras coisas primeiro. Você lembra o que Jesus falou para Marta? Fala nisso, a Marta não tá? Puxa, hoje quer falar dela? Né? Marta, você te afadiga com muitas coisas. Mas uma coisa só é necessário. E Maria, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte não é aquilo que eu faço para Deus, ou que eu penso que estou fazendo para Deus. A melhor parte é para tudo, para estar com Ele. Amém? A melhor parte não é as coisas que eu vou buscar, ou aquilo que Deus vai me acrescentar, não. A melhor parte é estar na presença de Deus. Então a gente precisa começar a prestar atenção nos motivos do nosso coração. A gente precisa começar a prestar atenção nos anseios da nossa alma. Amém? E às vezes aquilo que a gente está buscando é até legítimo. É até legítimo. Vamos parar para pensar na vida de Marta. Marta estava lá, servindo a Jesus, irmãos. Se Jesus fosse da sua casa, duvido a mulher aqui que não ia parar tudo para fazer um bolinho de cenoura. Não é? Tem que ser um bolo de cenoura, com aquele chocolate por cima. Acabou o chocolate. Faz com Toddy, faz com Nescau, ia dar um jeito. A Cris deu até risada, né, Cris? Mas era legítimo o que Marta estava fazendo. Ela parou tudo para servir Jesus, para receber Jesus bem na casa dela. E ainda assim Jesus dá em alguma medida, dá uma exortada. Fala, olha, você está se preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, isso ninguém vai poder tirar dela. E é sobre isso, irmãos. É sobre a gente entender que a melhor parte é estar com o nosso Pai querido. Às vezes a gente vai se enchendo de coisas. João 17, Jesus faz uma oração. Presta atenção nisso. João 17, ele faz uma oração assim. Pai, eu não peço para o Senhor livrar eles do mundo, tirar eles do mundo, mas eu peço para o Senhor livrar eles do mal.
E esse mal que Jesus está falando na oração, não é o mal do maligno, não é o mal dos nossos dias, é um mal que para nós parece bom. É um mal que lá na tradução é o poneros, é os muitos labores. É um mal que hoje a gente olha e fala assim, nossa, essa aqui vai pegar, irmão. Ó, essa eu sei que vai pegar para nós todos aqui, ninguém vai escapar dessa. É um mal que a gente olha e fala assim, nossa, estou cheio de coisa para fazer. Nossa, esse irmão é uma benção, olha, ele tem 2 trabalhos, trabalha para burro. Estou cheio de coisa, a gente quer estar cheio de coisa para fazer. Quando a gente está cheio de coisa para fazer, parece que a gente está saciado, né? A gente até fala, nossa, eu estou tanta coisa, estou cansado e tal, mas que bom, graças a Deus eu estou cheio de coisa para fazer. É um mal. Jesus orou para Deus nos livrar deste mal. Do poneros, dos muitos labores, porque esse mal nos impede de nos aproximar de Deus. A gente não tem tempo mais para Deus, irmão. Porque eu estou trabalhando muito. Porque eu estou trabalhando muito. E aí, como é que está a tua vida com Deus? Deus sabe do meu coração. Essa é a resposta. Deus sabe do meu coração. E aí a gente se esmera em trabalho, e arruma outro, e arruma um bico, e faz isso, e faz aquilo outro, e vende natura, e vende nas horas vagas. Se enche de coisa, mas é isso que é para fazer. Não tem problema em trabalhar, não, irmãos. Eu também trabalho bastante. Mas a questão é você estar sensível se isso não tem te roubado da presença de Deus. Para encerrar, eu vou citar o último texto aqui, que é João 6, não vamos nem ler, mas olha só que incrível isso, irmãos. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas presta atenção, que Jesus nos ensinou isso na prática. Jesus nos ensinou a fazer a melhor escolha. João capítulo 6, ele multiplicou o pão pela primeira vez. Quem lembra disso? E você lembra o que aconteceu depois que ele multiplicou o pão? Diz que a multidão queria proclamá-lo rei de Israel. Lembram disso? A multidão queria proclamá-lo rei de Israel. 14. Depois de ver, eu vou ter que ler. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é um profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Mano, Jesus fez um milagre que ninguém nunca tinha visto. Daqui a pouco a multidão resolve, mano, ele é o que deveria vir. Ele é o rei de Israel. E em partes eles tinham razão. Vamos proclamá-lo rei. Irmãos, abrindo parênteses, Jesus tinha todos os atributos para que isso acontecesse. Ele vinha de uma descendência real, filho de Davi. Ele tinha espírito de liderança. E ele tinha graça do povo. Ele poderia ser levado por aquele momento. Quem de nós aqui não ia querer assumir um posto desse? Fala para mim. Quem daqui não ia querer assumir uma posição do rei de uma das maiores potências do Oriente Médio na época? Quem aqui não ia querer assumir um reinado de uma nação? E que era já uma nação que vinha sendo subjugada por tanto tempo. Uma nação que estava sofrendo agora na mão dos romanos, Tibério César. Jesus poderia assumir aquilo lá e dar um basta naquela patifaria. Mas sabe o que ele fez? Ele foi para o monte. Sozinho, outra vez. Ele foi para o monte, sozinho, novamente. Sabe por que novamente? Você sabe, né? Porque ele já estava acostumado aí. Ele foi de novo. Porque era o lugar que ele frequentava.
sozinho na presença do Pai. O que tinha naquele monte a ponto de Jesus deixar o maior posto, a maior posição da época para se retirar sozinho naquele monte? Depois de ter feito um milagre daquele, o que tinha naquele monte? O que tinha melhor do que ser o rei de Israel? O que tinha naquele lugar que Jesus não se permitiu ser ungido a rei, mas se retirou sozinho para o monte? A tônica aqui não é o monte, irmãos, não se iluda, a tônica é quem é que estava lá esperando por ele. A tônica aqui era a presença de Deus que estava lá esperando o Filho amado. Amém. Jesus nos ensina a escolher a melhor parte. Jesus nos ensina a abrir mão das exigências do nosso coração, da nossa natureza humana e escolher a melhor parte. Vai para o monte, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, vai estar com Ele. Ele foi estar com o Pai. Não há maior título para um ser humano do que ser chamado de filho de Deus. O maior título que alguém pode receber nessa terra, sabe qual é? Filho de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Escolha a melhor parte. Jesus nos ensinou a fazer isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, a minha súplica aqui hoje, não por você, por nós, porque disso aqui ninguém escapa, o nosso coração tenta nos enganar o tempo inteiro. Sim ou não? Quantas vezes você não é conduzido pelo teu próprio coração a fazer coisas ou a tomar atitudes motivadas pela exigência da carne? Quantas vezes? Vai a Deus, irmãos. Amém? Vai estar com Deus. Não tem lugar melhor para estar do que a presença de Deus. Nossa, mas você vai rejeitar esse cargo? É isso que você está falando? Você vai rejeitar essa posição? Se for para agradar a Deus, eu vou. Tem um irmão que eu fiquei admirado com esse irmão. Eu desacreditei. Ele mora em outro país e ele recebeu uma proposta para trabalhar no Brasil, para ganhar mais de 100 mil reais de salário. Pasme. E conversando com ele, ele falou assim: eu não vou. É um salário bom, é maravilhoso, mas eu sei que isso vai me roubar da presença de Deus. Eu já passei por isso antes, eu sei que esse trabalho ele consome demais. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para meus filhos. Eu falei, meu Deus. Eu até brinquei com ele, trabalha só 3 meses. Trabalha só 3 meses, depois você pede a conta. Não é bem assim, né? Tem contrato e tudo mais. Mas a pergunta é essa, irmão. Quanto Deus vale para você? Quanto que vale a presença de Deus para você? Qual é o custo? Qual é a conta que você tem que fazer? Entendeu? O que você tem que negar? Eu queria chamar o seu aqui, o pessoal. Pode vir aqui, a gente já vai encerrar.